Oi, tudo bom? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas diquinhas que me pediram nos comentários de uns vídeos anteriores, que é como gravar uma página inteira de um livro, como é que eu faço para não esquecer. Mas antes de eu passar essas dicas para vocês, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e, por favor, me ajudem a chegar aos 100 inscritos ainda este ano. Então, já partindo para o nosso vídeo, o que eu vou mostrar para vocês? Algumas coisas que eu faço de vez em quando e que nos ajudam bastante a lembrar de algumas coisas, de alguns detalhes de alguns livros. Por exemplo, eu preciso fazer o resumo de um livro para a escola. Como é que eu faço para resumir todo o livro? Algumas pessoas têm uma memória muito boa, enfim, quando termina o livro, já consegue resumir. Mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade para lembrar do início do livro, ou de alguns detalhezinhos que precisa apresentar nesse resumo, ou fazer também uma resenha, né? Que a resenha a gente não pode contar o final do livro, mas o resumo a gente pode. Tem essa diferença. A resenha a gente conta toda a parte inicial do livro e não conta a parte do clímax, toda a resolução do negócio, e o resumo a gente já precisa apresentar a resolução, a parte do clímax, o que aconteceu, a resolução desse acontecimento, o que acontece depois, enfim, e assim vai indo. Algumas coisas que geralmente a gente utiliza, que é uma coisa que muita gente fala mal, é usar os post-its, né, para marcar as partes mais importantes, aquelas que te marcaram. Que nem a garota que você deixou para trás, se você analisar, aqui eu marquei bastante coisa. Porque como se trata de um livro mais histórico, um romance mais histórico, fala da guerra, fala algumas coisas assim, então é um livro que tem várias passagens importantes. Eleanor Park, ele é um outro livro que, se analisar, eu também marquei bastante, né? E ele é um outro livro, né, que no caso, a história que vem passar pra gente já é um pouco mais depressiva, é um romance depressivo. Então, são duas histórias diferentes, com passagens diferentes. Então, a gente marca ali uma passagem. Deixa eu pegar aqui pra vocês a primeira que eu marquei. Aqui, a gente passa o marca-texto, né, onde tá a parte mais importante, que às vezes é alguma coisa que você precisa lembrar pro resumo. Então, sempre tenha um marca-texto e post-it ou alguma coisa que tu possa utilizar. Ah, mas eu não tenho nada. Tem um caderno, uma caneta por perto? Já começa a escrever, que é o meu caderninho de resenhas, né, que eu vou trazer para vocês. E aqui eu já fiz a resenha de um livro. Então eu peguei o livro e fui resenhando ele, fui passando toda a história, no caso, pro papel, daquilo que preciso lembrar para passar para vocês, né? Dentro de um resumo de uma resenha tem que ter o nome do livro, o autor, quantas páginas tem, a editora, que ano foi lançado, né? Dentro mais do resumo, a resenha nem tanto. A resenha a gente passa um pouco mais por cima dessa parte. Mas preciso resumir, por exemplo, a garota que você deixou para trás. O que eu fiz quando eu fui fazer a resenha desse livro? Que eu tenho aqui também ele escrito. Eu fui encerrando alguns capítulos, né? Encerrei o primeiro, o segundo ali. Eu peguei um post-itzinho, né, aqueles quadradinhos, e eu colei ali e eu escrevi o que eu tinha lido nos capítulos que eu tinha passado. Então, é uma forma de você também estar lembrando de algumas coisas que você precisa. Ah, eu tenho um livro aqui que eu preciso resenhar para a faculdade. Eu preciso fazer o resumo dele para a faculdade.
mas ele é muito técnico, muita coisa. Ele passa bastante coisas que palavras técnicas que eu não sei muito como é que eu vou fazer. Então a gente usa mais os post-its que vieram assim para realmente ajudar os leitores, né? Então os post-its grandes, um papel, uma coisa assim que esteja próximo, que tu possa colocar, capítulo tal a capítulo tal aconteceu isso, 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 isso. As palavras que são muito técnicas que tu tem que pesquisar, tu pode anotar para depois ir atrás. Tem gente que já escreve direto no livro para ver próprio, para depois ir lá buscar, né, o que significa. Mas por escrever ali, geralmente a gente utiliza mais a escrita. Todo leitor tem mais a parte da escrita desenvolvida, porque a gente precisa bastante às vezes, né? Tem muitas pessoas que não têm tanto esse problema, que conseguem finalizar o livro e já partir para o resumo, partir para a resenha, as coisas técnicas já tirou as dúvidas, já sabe como falar. Mas se tu tem essa dificuldade, o post-it vem muito para ajudar nessa parte, né? Porque tu pode grudar ali, tu pode marcar uma coisa que tu precisa, uma palavra-chave que tu precisa colocar nesse resumo, que tu precisa colocar nessa resenha, nesse trabalho que está sendo feito. Então, tu pode colocar ali, marcar aquela palavra. Hoje em dia também tem, além desses post-its que tu consegue escrever em cima, tem aqueles que são mais transparentes, que tu pode colocar ali, ele não vai apagar, não vai cobrir a frase ali que tu precisa, e ele te ajuda a lembrar exatamente onde tá e não precisa estar passando o marca-texto. Mas como eu não tenho esse post-it, eu utilizo muito o marca-texto, tanto que volta e meia acaba terminando, tem que ir atrás de outro, e utiliza sempre um marca-texto que não seja tão forte, que nem aqueles amarelos fluorescentes. Utiliza uns tons mais pastéis, porque ele não vai... tu vai olhar ali, vai ver que tá destacado, mas ele não vai brilhar no teu olho, por exemplo, quando tu for fazer a releitura do livro. Se eu for fazer a releitura do Eleanor Park, as minhas marcações podem brilhar, mas vai ser menor do que aquele amarelão aqui. Então, o conselho que eu dou, se for utilizar marca-texto, é realmente utilizar cores mais fracas, um rosinha, né? Agora a Stabilo tem, né, os tons mais pastéis, ou até mesmo até a Faber-Castell, procurar uma cor mais fraca. Que daí na releitura, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho agora e depois no outro semestre eu preciso reler aquele livro para fazer outro trabalho que não tem nada a ver com aquele. Então, são formas diferentes de estar trabalhando com o mesmo livro. E utilizar cores diferentes de post-it também ajuda a memorizar. Que nem, ali o livro, geralmente o que a gente pega? As cores da capa para nos retratar. Que nem, aqui eu peguei o amarelo para Eleanor e o azul para o Park. Então, se for olhar aqui, eu tenho as duas cores, né? A parte que era a Eleanor que estava falando e a parte que era o Park que estava falando. Mas tem leitores que pegam aqui as cores da própria capa, mas para retratar alguns sentimentos, algumas dúvidas, algumas coisas, para livros mais técnicos, né? Mais de autoajuda, a gente utiliza, né, então essas cores, no caso, para estar nos ajudando. Tal cor é para uma dúvida, tal cor é palavra-chave, tal cor, por várias cores diferentes, retratam coisas diferentes. Verde é aquilo que eu entendi, que eu preciso resumir e tá tranquilo, não tem nenhuma dúvida. Amarelo é uma palavra-chave que tá ali que eu preciso pegar. Vermelho é aquilo que eu tenho dúvida, que eu preciso tirar essa dúvida para conseguir resumir. Então, isso vai modificando bastante. Isso vai de pessoa para pessoa.
Que nem eu já não tenho tanto esse problema, eu pego qualquer cor aí que eu tenho e eu vou colocando. Que nem os livros que eu tenho não são tão técnicos, são mais romance, mas não é que eu não tenha livros técnicos, eu tenho aqui livros que são mais. Não seria técnico, seria. Não seria também autoajuda, seria mais administrativos, essas coisas assim. E que eu também preciso estar pegando para ler, por conta que são livros que vão me ajudar no meu dia a dia, né? Então, isso vai auxiliando bastante a gente. Os post-its, ter um caderno por perto com que você possa anotar as coisas, alguma palavra que você precisa procurar o significado, o termo técnico que precisa estar ali dentro daquele teu resumo, daquele teu trabalho. Então, sempre tem que a gente tem junto é os post-its, o marca-texto e um caderno e uma caneta. Porque às vezes a gente termina o livro e a gente já parte para resenha, já parte para o resumo, já vai atrás daquilo que precisa. E outras vezes, que nem no caso, nos próprios vídeos que vocês vêm falando, eu trago muito da minha própria memória. Então, aconteceu isso, mas aí eu não posso contar o problema que aconteceu, eu posso ir até um ponto, né, onde vai acontecer esse problema, e daí eu dou o gancho para vocês, se vocês se interessarem, vocês vão atrás do livro, né, para ler, para ver que fascinante que é. Outros livros eu já não tenho tanto a memória, porque foi um livro que passou batido, foi um livro que eu tentei ler e não deu muito certo, né? Então, vai da forma como você achar melhor para fazer o seu trabalho, para fazer o seu resumo, para fazer você lembrar, né, de um tema de um livro. Mas são essas as dicas que eu tenho, né? Utiliza post-it, né? Utiliza um marca-texto, utiliza um caderno, né? Escreve ali o que você precisa lembrar. Às vezes já finaliza o livro, já escreve tudo que tem ali, que depois mais pra frente, eu tô com preguiça de ler o livro, mas daí tu já tem ele resumido. O resumo ele pode ser de várias páginas, a resenha ela tem que ser mais curtinha. Então a resenha tu tem que falar só o principal ali, a parte inicial, alguns personagens específicos, né? E já o resumo não, o resumo tu tem que discorrer toda a história. Então vai passar por toda a história. E tu pode escrever um resumo de 5 páginas e vai estar tranquilo, porque um livro de 200 páginas, tu vai ter que ler toda a história, né? Então o resumo ele já te passa toda a mensagem principal do livro. Que nem eu tenho aqui, desses 2 livros, eu tenho a minha resenha. Mas se eu for fazer um resumo, eu posso pegar a parte minha inicial da resenha e ir subsequente até o final, né? Porque a resenha ela já dá esse princípio. E o resumo tu vai seguindo até o final do livro. Então, são essas as dicas que eu tenho hoje para vocês. Então, algumas coisas que a gente precisa estar indo atrás. Sim, algumas coisas que a gente precisa estar indo atrás. Às vezes a gente pode pegar ali um documento no Word e fazer todo o resumo ali, né? Todo o trabalho ali. Não precisa ter um caderno. Mas daí isso vai do gosto de vocês, da forma como vocês gostariam de estar fazendo isso, tá? E essas são as formas que eu encontrei pra mim de estar fazendo esses trabalhos, essas coisas, de estar memorizando algumas coisas. Tem alguns livros que já me marcam, eu não preciso estar fazendo resenha, não preciso estar fazendo resumo. Então são coisas que eu já tenho na minha memória, que são livros às vezes que eu já li há muito tempo atrás, mas que ainda tá na minha memória como falar pra vocês. E outros livros daí eu já preciso fazer o escrito, uma resenha, um resuminho do que é, para poder trazer para vocês. Então, como eu falei, né, as resenhas que eu vou trazer para vocês são de livros marcantes para mim, né? Que eu sinto que eu preciso passar para vocês o que se trata nesses livros. Mas se você precisa fazer um trabalho,
e não tem uma memória tão boa, eu recomendo essas formas. Ou, vai lendo ali, vai escrevendo no papel, depois passa tudo para um documento do Word, se é o que precisa. Então, são as dicas que eu tenho, que funcionam para mim e que pode ser que para vocês possa funcionar também. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.